Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 15. Um Instante Santo. Seção 7. O sacrifício desnecessário. Gente, eu já alerto de antemão, prestem atenção, porque vocês vão sentir muitos incômodos com essa leitura agora. É uma sessão incrível que vai trazer à nossa consciência detalhes de relacionamentos que a gente sequer imaginou, mas que traz bastante clareza. Além da pobre atração do relacionamento de amor especial e sempre obscurecida por ela, está a poderosa atração do pai pelo filho. Não há nenhum outro amor que possa te satisfazer, porque não há nenhum outro amor. Esse é o único amor que é inteiramente dado e inteiramente retribuído. Sendo completo, ele nada pede. Sendo totalmente puro, todas as pessoas reunidas nele têm tudo. Essa não é a base de nenhum relacionamento no qual o ego entre, pois todo relacionamento em que o ego embarca é especial. O ego estabelece relacionamentos apenas para conseguir alguma coisa e quer manter a pessoa que dá presa a ele através da culpa. Então, os relacionamentos baseados no ego, construídos a partir dessa visão egóica, eles buscam suprir sempre uma falta. Falta de amor, falta de reconhecimento próprio, de auto-amor, né, de respeito, de sucesso. A gente está buscando sucesso e a gente procura uma pessoa que vai nos colocar nesse status. Falta de poder, que a gente também está buscando. Então a gente está sempre buscando algo fora. É impossível para o ego entrar em qualquer relacionamento sem raiva, pois o ego acredita que a raiva faz amigos. Não é isso que ele afirma, mas é esse o seu propósito. O ego não deixa a gente perceber essa situação, que a gente está se unindo a outros através da raiva. Pois o ego realmente acredita que pode conseguir as coisas e mantê-las fazendo com que o outro seja culpado. Então, muitas vezes no relacionamento acontece tipo assim, uma pessoa julgando a outra na seguinte linha de pensamento: olha o que eu faço por você, olha o que eu fiz por você, olha o quanto eu te amo, olha tanto que eu cuido de você, olha o que eu sou capaz de fazer, tudo que eu já passei por sua causa. Então, é sempre um ataque. Se a gente parar para pensar, nós estamos atacando, porque quando a gente está cobrando do outro que ele fique com a gente ou supra as nossas necessidades porque a gente fez algo por ele, é um relacionamento comercial, gente. Pensa, eu te dou isso, então eu quero receber aquilo. E essa é a única atração do ego, uma atração tão fraca que não seguraria ninguém, exceto que ninguém a reconhece. Então essa cena toda, essa situação só se mantém porque ninguém entende esse mecanismo de atuação do ego. Olha que incrível! Pois o ego sempre parece atrair através do amor e não tem qualquer atração para qualquer pessoa que perceba que ele atrai pela culpa. E quem percebe que ele está atraindo pela culpa? Aqueles que já estão acordando para essa visão do ego, entendendo que tem uma outra voz aí dentro da cabeça que tenta direcionar o tempo inteiro para o sofrimento. A atração doentia pela culpa tem que ser reconhecida pelo que ela é, pois tendo se tornado real para você, é essencial vê-la claramente e, retirando o seu investimento nela, aprender a abandoná-la, aprender a abandonar essa atração doentia do ego, de cobrança, de buscar fora aquilo que está dentro, de manipulação do outro. Ninguém escolheria abandonar aquilo que acredita que tenha valor. No entanto, a atração da culpa só tem valor para você porque não olhou para o que ela é e a julgou completamente no escuro. Então, a pessoa não tem clareza ainda do que essa atração da culpa está fazendo com a vida dela. Ela está julgando ela no escuro, então ela não vê verdadeiramente, ela não vê com claridade, com clareza. À medida que trazemos à luz, a tua única questão será a razão pela qual algum dia quis manter a culpa.
Não tem nada a perder olhando-a de olhos abertos, pois tamanha feiura não tem lugar na sua mente santa. Esse anfitrião de Deus não pode ter nenhum investimento real nisso, nenhum investimento real em relacionamentos baseados na culpa. Dissemos antes que o ego tenta manter e aumentar a culpa, mas de tal forma que você não reconheça o que ele quer te fazer. Olha só, gente. Pois a doutrina fundamental do ego é que você escapa daquilo que você faz aos outros. Ele faz a gente acreditar que a gente escapa de tudo aquilo que a gente está fazendo com o outro, que é uma ilusão, né? Completa. O ego não quer bem a ninguém. No entanto, a sobrevivência do ego depende do fato de você acreditar que está isento das suas próprias más intenções. A gente acreditar que não vai voltar para a gente aquilo que a gente está projetando fora, aquilo que a gente está projetando no outro. Então é isso que garante a sobrevivência do ego. Ele aconselha que se você for seu anfitrião, ele te capacitará a dirigir a sua raiva para fora como forma de te proteger. E assim, ele embarca em uma cadeia sem fim e sem recompensa de relacionamentos especiais, forjados na raiva e dedicados apenas a uma crença insana, a de que quanto mais raiva você investe fora de ti mesmo, mais seguro você vem a ser, mais seguro você estará atacando o outro. Olha a ideia insana. Isso tudo o ego faz a gente acreditar, solicitando que nós sejamos anfitriões dele, que a gente permita que ele dirija a nossa vida. É essa a corrente que prende o Filho de Deus à culpa, e é essa corrente que o Espírito Santo quer remover da sua mente santa. Pois a corrente da selvageria não tem lugar em volta do anfitrião escolhido de Deus, que não pode fazer de si mesmo o anfitrião do ego, que somos nós, né, como anfitriões de Deus. Nós não podemos nos permitir ser manipulados por essa ilusão chamada ego. Em nome da tua liberação e em nome daquele que quer te liberar, vamos olhar mais de perto para os relacionamentos que o ego contrai e permitir que o Espírito Santo os julgue verdadeiramente. Pois é certo que se olhar para eles, para esses relacionamentos, você os oferecerá alegremente ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo é capaz de fazer com eles, você não sabe, mas estará disposto a descobrir se, em primeiro lugar, estiver disposto a perceber o que você fez deles. No caso aqui, se a gente estiver disposto a reconhecer os enganos que a gente criou em cima desses relacionamentos e a partir desses relacionamentos, novamente está trazendo a ideia da entrega, de entregar ao Espírito Santo aquilo que a gente não consegue resolver porque a gente não sabe o propósito por trás de cada coisa. De uma forma ou de outra, todo o relacionamento que o ego faz se baseia na ideia de que se sacrificando ele venha a ser maior. O sacrifício, e sacrifício aqui está entre aspas, que o ego vê como purificação, de fato é a raiz do seu amargo ressentimento, pois o ego preferiria atacar diretamente e evitar o adiamento do que realmente quer. Olha que incrível que está trazendo, gente. O ego faz a gente acreditar que a gente se sacrificar num relacionamento, tolerar, aguentar, se diminuir, não manifestar a nossa vontade. E não é com ataque, isso tudo com muita clareza, não com ataque, porque ataque é sempre do ego. Ele faz acreditar que a gente tolerar, sacrificar algo, é entrar num estado de purificação. E, de fato, essa é a raiz do nosso amargo ressentimento com a vida. Porque a gente acredita nisso, que a gente veio para sacrificar algo mesmo, para sofrer. Porque somos pecadores, porque somos seres limitados. Isso tudo é pensamento do ego. E ele trouxe ainda que o ego preferiria atacar diretamente e evitar o adiamento daquilo que ele realmente quer, que é o nosso fim. Gente, nós vivemos numa história fictícia incrível
de filme de ficção científica mesmo. E cada vez mais eu me convenço do quanto Deus é amoroso e também brincalhão, entre aspas. Porque pensa, por isso que ele fala aqui o tempo todo da gente aceitar a vida exatamente como é. Porque se a gente briga com a vida, a gente não vai conseguir sair das ilusões nunca. Nós viemos aqui para vencer a nós mesmos, a nossa parte ilusória, para a gente acessar a nossa essência espiritual. Por isso não vale atacar nada nem ninguém, porque se nós somos pensamentos na mente de Deus, imagina um neurônio dentro da nossa própria mente aqui, atacando o outro neurônio. É praticamente isso que acontece. Aí a conexão, porque os neurônios se comunicam eletricamente, né? Por conexões elétricas, que são as sinapses. Então, olha só que interessante. Nós também, sendo pensamentos na mente de Deus, a gente se comunica através de pensamentos. É o pensamento que é estendido e não os corpos. Então, quando eu trouxe agora sobre os neurônios na nossa própria cabeça, imagina um neurônio cancelando o outro, excluindo o outro. A comunicação fica incompleta e por isso a gente também aqui no plano maior não se lembra de quem nós somos e que o outro é a extensão da gente mesmo. Continuando, entretanto, o ego toma conhecimento da realidade está entre aspas, que são as ilusões que ele cria, conforme a vê e reconhece que ninguém poderia interpretar o ataque direto como amor. O próprio ego, audaciosamente, acredita que ninguém vai chegar a esse nível de compreensão e entender que esse amor que a gente pensa que sente pelo outro está ocultando um ataque direto. Que incrível, né? Entretanto, tornar culpado é ataque direto, embora não pareça ser, pois os culpados esperam o ataque e, tendo-o pedido, são atraídos para ele. Em tais relacionamentos insanos, a atração do que você não quer parece ser muito mais forte do que a atração daquilo que você quer, pois cada um pensa que sacrificou alguma coisa pelo outro e o odeia por isso. Então, no relacionamento, a pessoa pensa: eu sacrifiquei meu tempo por você, sacrifiquei minha liberdade, sacrifiquei minha juventude. Quantas acusações ocultas, sutis tem nos relacionamentos hoje? São muitas. No entanto, é isso que ele pensa que quer. Ele não está absolutamente apaixonado pelo outro. Apenas acredita que está apaixonado pelo sacrifício. E por esse sacrifício que exige de si mesmo, ele exige do outro que aceite a culpa e que também se sacrifique. Nesse caso, o perdão vem a ser impossível, pois o ego acredita que perdoar o outro é perdê-lo. É apenas através do ataque sem perdão que o ego pode assegurar a culpa e que mantém todos os seus relacionamentos juntos. Então o ego não permite que a gente acesse o perdão, porque ele vai fazer a gente acreditar que o perdão nos enfraquece, que o perdão é uma vitória para o outro. Se eu perdoar o outro saiu vencendo e eu saí mais enfraquecido, mais fragilizado. Sendo que é completamente o contrário. O perdão nos liberta, nos libera literalmente. Olha que incrível, gente, esse cenário. Eu estou impressionada com essa sessão, muito, muito, muito poderosa. No entanto, eles apenas aparentam estar juntos, pois para o ego, os relacionamentos significam apenas que os corpos estão juntos. Esses relacionamentos em que apenas os corpos parecem estar juntos denotam muito os relacionamentos de pessoas amarguradas, entre aspas, uma com a outra, né, do relacionamento, que vivem em constante conflito, com acusações e não se separam, às vezes, por status, por vergonha, por sensação de incapacidade, tem tantos motivos por trás, né? E com isso a gente fica vivenciando dores ali internas, sem compreender que a gente está fazendo mal para o nosso próprio ser. É muito profundo isso tudo aqui que está sendo falado. Eu vou retomar um pouquinho aqui. Para o ego, os relacionamentos significam apenas que os corpos estão juntos. É sempre isso o que o ego exige e não se opõe ao fato de que a mente vá a qualquer lugar
ou ao que ela possa pensar, pois isso não parece importante. Nossa, cada frase é um flash. Vamos analisar o que ele trouxe aqui agora. Que o ego exige que os corpos se mantenham juntos, mas o ego não se opõe. Ele acha até legal que a mente vá a qualquer lugar, que a mente viaje. Por exemplo, tendo desejos ocultos, que ela traia em pensamentos, que acontecem somente na mente. Então, o ego acha isso natural, normal. E também que ela possa pensar, que a mente possa pensar que isso não é importante, que trair na mente, que viajar para outras situações relacionais afetivas na própria mente não é importante. Será mesmo, gente? Que incrível! Enquanto o corpo estiver lá para receber seu sacrifício, o ego está contente. Enquanto o corpo se mantiver nesse relacionamento, sacrificando a si mesmo, tá tudo bem para o ego. Para o ego, a mente é algo privado e só o corpo pode ser compartilhado, enquanto, na verdade, a mente é que compartilha, o corpo não pode estender nada. Só a mente está criando, só a mente está estendendo. Ela se une a outras mentes. Mas o ego faz a gente pensar o oposto disso. As ideias basicamente não oferecem interesse, a não ser na medida em que trazem o corpo do outro para mais perto ou para mais longe. E é nesses termos que o ego avalia as ideias como boas ou más. Aquilo que faz com que o outro seja culpado e o mantenha através da culpa é considerado bom. Mas o que libera da culpa é considerado mal, porque ele não mais acredita que os corpos se comunicam e assim iria embora. Aqui entre aspas, né? Essa palavra iria embora. Então o ego perderia força se a gente realmente descobrisse que não são os corpos que se comunicam. E aí a gente não necessitaria mais entrar nesse modo de sacrifício. Eu sacrifico a minha vida aqui, eu faço tudo aqui sozinho, eu abri mão da minha própria dignidade, da minha própria vida. Eu poderia ter alcançado coisas muito melhores e maiores, poderia ter vivido outros relacionamentos. Imagina, gente, uma pessoa que pensa assim, quantas dores internas ela está criando, quanto sofrimento, quantas doenças, porque isso tudo vai reverberar no corpo físico. Mas é importante deixar bem claro que não vale julgamento, porque cada um só faz aquilo que dá conta, de acordo com o nível de consciência que tem naquele exato momento da vida. Então hoje, não olhe para trás e se julgue em relação ao que você fez há 15 anos atrás, porque o seu nível mental, consciencial hoje, é completamente diferente do que você tinha naquela época, há 15 anos atrás. Então hoje, provavelmente, muita coisa você não faria, mas naquela época foi o que você deu conta. Hoje a gente já consegue fazer um pouco mais, a gente tem mais consciência, já está mais ampliada, então a gente consegue tomar outras decisões mais coerentes, mais saudáveis. Nunca entre na culpa, porque o objetivo maior da vida é sair da culpa. Então, se você entrar na culpa em qualquer questão dessa que está sendo falada agora, você está nutrindo o ego, fortalecendo ele mais ainda no seu próprio ser. O sofrimento e o sacrifício são as dádivas com as quais o ego quer abençoar todas as uniões. Abençoar está entre aspas, então, porque isso não abençoa, né? Na verdade, isso destrói tanto os relacionamentos quanto as pessoas envolvidas nesses relacionamentos. E aqueles que estão unidos no seu altar, aqui no altar do ego, aceitam o sofrimento e o sacrifício como o preço a ser pago pela união. Que incrível! Em suas alianças de raiva, nascidas do medo e da solidão, e ainda assim dedicadas à continuidade da solidão, cada um busca alívio da culpa, aumentando-a no outro. Eu vou retomar essa frase de uma outra forma. Nas alianças, nos relacionamentos construídos a partir da raiva, nascidas do medo da solidão, do medo de ficar sozinho,
e ainda assim dedicadas à continuidade da solidão. Por que a continuidade da solidão? Onde os corpos permanecem juntos, mas as mentes estão separadas. E se as mentes estão separadas, mantidas a partir da raiva, os corações então nem se fala, né? Cada um busca alívio da culpa, aumentando-a no outro, ou seja, projetando-a no outro. Então, a gente projeta algo que está desarmônico, incomodando o nosso próprio ser no outro. Então, eu quero achar um culpado. Eu sou infeliz por sua culpa. Você fez isso comigo. Gente, nunca é fora, é sempre dentro. Por eu não olhar aquilo que estava me incomodando dentro, aquilo que estava me machucando, eu ignoro que todos os acontecimentos fora, inclusive o meu relacionamento, é o resultado das dores internas das duas pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento. Continuando aqui, a raiva toma muitas formas, mas não pode enganar por muito tempo aqueles que querem aprender que o amor não traz qualquer tipo de culpa e que aquilo que traz culpa não pode ser amor e tem que ser raiva. Olha que incrível! Toda raiva nada mais é do que uma tentativa de fazer alguém se sentir culpado, e essa tentativa é a única base que o ego aceita para os relacionamentos especiais. A culpa é a única necessidade que o ego tem. E enquanto você se identificar com ele, a culpa continuará sendo atraente para você. No entanto, lembre-se disto: estar com o corpo não é comunicação. E se você pensa que é, se sentirá culpado em relação à comunicação e terá medo de ouvir o Espírito Santo, reconhecendo na voz dele a sua própria necessidade de se comunicar. O Espírito Santo não pode ensinar através do medo. E como pode o Espírito Santo se comunicar contigo enquanto você acredita que se comunicar é fazer de você mesmo um ser sozinho? É claramente insano acreditar que, através da comunicação, você será abandonado. Apesar disso, muitas pessoas acreditam que seja assim, pois pensam que as suas mentes têm que ser mantidas privadas ou as perderão. Mas se os corpos estão juntos, as mentes continuam sendo de cada um. Então vamos analisar essa fala aqui. As pessoas acreditam que se ela se comunicar com algo mais elevado, com o Espírito Santo, se ela fizer essa entrega, ela vai ser abandonada. Abandonada por quem? Pelas pessoas que ela convive, que ela gosta, ela acha que os outros não vão entender, que vão julgá-la, que vão criticá-la. E pode até ser que isso aconteça, que as pessoas não compreendam. Mas quando eu entrego tudo aquilo que me causa sofrimento para o Espírito Santo, eu estou abrindo portas imensas na minha vida, oportunidades de cura gigantescas, e que vão reverberar na vida dessas pessoas que eu tenho medo que me julguem, que se afastem de mim. Outra coisa que ele trouxe, muito legal, é que as pessoas pensam que as mentes têm que ser mantidas privadas, ou então as perderão, ou então perderão o domínio, o controle das suas próprias mentes. Por isso que a gente esconde muita coisa aqui, né? Na mente a gente oculta, não quer entregar, não quer liberar para o Espírito Santo. Mas quanto mais a gente age nessa direção, mais aprisionado e em maior sofrimento a gente se mantém. E tentando manter esse controle, nos relacionamentos a gente acha que os corpos estão juntos, mas a minha mente eu não posso expor ela para o meu companheiro ou para a minha companheira. Porque assim eu tenho domínio de tudo, controle da situação. Eu não mostro as minhas fragilidades e também o outro não me mostrando, eu não tenho que lidar com elas. Olha só, gente. Aí um relacionamento não está servindo para contribuir com o crescimento evolutivo do outro. Pensa nisso. A união dos corpos vem a ser então a maneira pela qual querem manter as mentes separadas, pois corpos não podem perdoar. Eles só podem fazer o que a mente lhes indica. Por quê? Somente através da mente é que a gente pode perdoar a nós mesmos e aos outros. A extensão do perdão é feita através da mente.
A ilusão da autonomia do corpo e da sua capacidade de superar a solidão não passa de uma obra do plano do ego para estabelecer a própria autonomia. Enquanto a gente estiver aprisionado nessa ideia, nesse pensamento de que o corpo é autônomo, que ele não depende da mente, que ele não está apenas manifestando aquilo que está na nossa mente, a gente não supera a solidão. E olha só como ele continua. Enquanto você acreditar que estar com um corpo é ter companhia, será compelido a tentar manter o teu irmão em seu corpo preso pela culpa. E verá, assim, segurança na culpa e perigo na comunicação, pois o ego sempre ensinará que a solidão é solucionada através da culpa e que a comunicação é a causa da solidão. E apesar da evidente insanidade dessa lição, muitos a aprenderam. Então vamos retomar aqui novamente. Enquanto a gente acreditar que estar com outro corpo, estar num relacionamento apenas com os corpos e não com as mentes unidas, é ter companhia, nós estamos sendo forçados a manter o nosso irmão, ou seja, o corpo dele, preso pela culpa, aprisionado pela culpa. Então a gente está aprisionando o outro, porque a gente não tem esse entendimento. Olha que incrível. Tá aí novamente a questão da autorresponsabilidade. Eu não estou fazendo isso só comigo, eu estou prejudicando o outro também, que poderia estar livre se eu estivesse tratado as minhas questões emocionais internas, as minhas crenças, os meus pensamentos limitantes. Mas como eu ainda não entendo isso tudo, eu aprisiono o outro pela minha própria vaidade, pelo meu próprio ego, porque eu acho que eu tendo outro corpo ao meu lado ali, eu não estou solitário, eu não estou sozinho. Que coisa, né, gente? Essa sessão aqui é extremamente profunda. O perdão está na comunicação com tanta certeza quanto a perdição está na culpa. A função de ensino do Espírito Santo é instruir aqueles que acreditam que a comunicação é perdição, no sentido de mostrar que a comunicação é salvação. Os relacionamentos são instrumentos de cura para a gente. Se eu não estendo a minha mente, se eu não comunico os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas incompreensões, eu não estou agindo na direção da salvação. Os relacionamentos seriam muito mais amorosos, muito mais verdadeiros, se a gente tivesse essa compreensão, esse entendimento. Por isso que a gente tem sempre que buscar aprender cada vez mais. Um Curso em Milagres está aqui, ó, um livro espiritual mostrando claramente como a gente vive relacionamentos rasos, improdutivos e desconectados. Vou continuar aqui, ó. A função do Espírito Santo é instruir aqueles que acreditam que a comunicação é perdição, no sentido de mostrar que a comunicação é salvação. E ele fará isso porque o poder de Deus nele e em você está unido em um relacionamento real, tão santo e tão forte, que é capaz de superar até mesmo isso, sem medo. É através do instante santo que o que parece ser impossível é realizado, tornando evidente que não é impossível. Gente, nada é impossível. Se a gente se abrir, se a gente entregar, se a gente estiver disposto a fazer as curas que precisa. No instante santo, a culpa não tem atração, já que a comunicação foi restaurada, e a culpa, cujo único propósito é romper a comunicação, não tem função aqui, porque a culpa ela rompe a comunicação, ela rompe a salvação, ela impede a gente de agir na direção da nossa evolução. Aqui não há o que ocultar e não há pensamentos privados, porque quando eu comunico, eu estou tirando de mim aquilo que eu achei que só eu pensava, mas que às vezes é um sentimento que o outro também tem. E nessa troca é que a cura é estabelecida. A disposição de se comunicar atrai para você a comunicação. Olha o estado de abertura aqui. Quando eu me coloco nessa condição de estar aberto para me comunicar, para demonstrar aquilo que passa pela minha mente, pelo meu coração, eu estou aberto para estabelecer as curas.
Vou retomar novamente. A disposição de se comunicar atrai para você a comunicação e supera completamente a solidão. Existe perdão completo aqui, pois não existe nenhum desejo de excluir ninguém da sua completeza, reconhecendo repentinamente o valor da parte de cada um nela, de cada um nessa completeza. Na proteção da sua integridade, todos são convidados e bem-vindos. Todos passam a fazer parte dessa unicidade, da nossa força maior, que é baseada na nossa integridade, na verdade absoluta. E assim, você compreende que a sua completeza é a completeza de Deus, cuja única necessidade é que você seja completo, pois a sua completeza faz com que seja dele na sua consciência. O que ele trouxe aqui, que a nossa própria completeza, quando a gente se enxerga como ser completo, isso faz com que o próprio Deus seja completo na nossa própria consciência. E é aqui que você vivencia a ti mesmo como foi criado e como realmente é. Que leitura incrível! Eu espero que tenha sido plenamente significativa para vocês, como foi para mim. Fim da leitura do livro-texto.